Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, eu quero fazer aqui um rápido react, uma reação rápida aqui a esse short, né, dessa nossa colega nutricionista, né? Então, só lembrando que sempre que a ideia é sempre construtiva, nunca criticar, mas ela falou uma coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer algumas considerações, né? Então, vamos lá. Você deveria fazer, deveria não, deve fazer o seu cardio depois da sua musculação? Então, como fica claro aí, né? Então, a questão aqui é o seguinte, então, primeiro eu faço a musculação e depois eu faço o cardio. E claro aí que o motivo da reação é justamente a explicação disso, né? Então por que eu devo fazer a musculação, desculpa, o cardio depois da musculação? Vamos lá. Vamos dizer que o seu corpo é uma máquina e o glicogênio é o combustível. Você fazendo o seu cardio depois da musculação, quando não há mais combustível, sua máquina precisa de mais combustível. De onde ela vai buscar isso? Da sua gordura. Então, tá aí a explicação, né? Eu faço lá, por exemplo, a minha sessão de musculação e aí tá certo, né? Dependendo principalmente aí da intensidade dessa musculação, vai ter sim um componente glicolítico, vai usar o glicogênio daquela musculatura solicitada e aí vai reduzir esse glicogênio. Então a explicação é essa, reduzir o glicogênio, aí eu vou fazer o aeróbio, né? Eu vou fazer o cardio. E aí a ideia é basicamente assim, bem, já que, então em teoria antes eu vou usar uma quantidade média ali, vamos dizer assim, uma proporção de gordura e carbo no cardio. Mas agora, como tem menos carbo, tem menos glicogênio, eu vou usar mais gordura. Então, eu sempre digo, né, essa explicação a gente tem que tomar um cuidado. Então, tudo bem, vamos considerar algumas coisas aqui. Vamos considerar então, claro que ela está falando isso, né? A gente está falando usar os mesmos grupos musculares, né? Então eu fiz musculação. Então, vamos combinar esse exemplo dela. Então, é claro que está implícito no que ela está falando que a gente usou os grupos musculares inferiores na musculação e vai fazer a corrida aí, tudo bem? Então, aí, algumas considerações que a gente pode fazer é, ainda que essa proporção que ela está combinando fosse, de fato, ocorresse, a gente conseguiria, por exemplo, no cardio, fazer na mesma intensidade ou faria menor? Supondo, né? Quer dizer, o efeito da fadiga da musculação, vamos pensar em fadiga, por exemplo. Será que o fato de eu ter treinado perna, eu não estou cansado, não vou pensar nem em coisa, eu não estou fadigado na hora de eu fazer esse cardio, essa esteira, será que eu conseguiria, independente da fadiga, se não existisse a fadiga, será que eu vou conseguir fazer na mesma intensidade? Isso é uma coisa, né? E aí outra coisa também é achar, gente, e aí sempre meu principal ponto aí, é achar que emagrecimento está diretamente relacionado àquilo que você usa durante o exercício, tá? Então é claro que aqui na explicação dela está implícito que aquela gordura que eu usei a mais, se isso que ela fala realmente está acontecendo, a gordura que eu usei a mais, vai ser retirada dos estoques e eu vou emagrecer. Tá, mas aí, para público, a gente tem que pensar assim, tá bom, e aí, e o balanço calórico no final do dia? Vamos imaginar que eu tenha feito isso, tá? Supondo que deu tudo certo. Eu fui lá, usei o glicogênio, depois supondo que foi no mesmo grupo muscular, supondo que não teve efeito da fadiga, supondo que eu ainda consegui manter a mesma caloria, a mesma intensidade, ou seja, né, não afetou nada o meu gasto total calórico. E aí, o resto do dia, em termos de ingestão calórica, o gasto não importa, quer dizer que isso aí funcionaria até, por exemplo, se eu chegar no final do dia, eu tenho um balanço calórico positivo ou não, e a pesquisa sugere que isso é um principal fator. Tá? Então, basicamente aí minha reação, minha preocupação é geralmente nisso, né? Tomar muito cuidado, porque quando a gente fala sobre metabolismo, sobre o uso do substrato em questão, que é uma coisa que a gente usa, por exemplo, minutos, segundos, ou até durante uma sessão, com aquilo que é algo que demora a acontecer, ou seja, o que eu estou dizendo é a gente está trabalhando com o metabolismo, que é uma coisa de uma dimensão temporal muito reduzida, e aí a gente está traduzindo isso diretamente em emagrecimento. E emagrecimento a gente sabe que, claro que é devido a gasto calórico, ok? Mas isso acontece numa dimensão que a gente não consegue quantificar exatamente. A gente sabe que vai ficar negativo, negativo, e o corpo vai mudando, né? E aí os mecanismos para isso a gente pode... Mas, por exemplo, aí as ideias disso, tem até um vídeo aqui no canal que fala justamente isso, né? Qual que é a explicação do emagrecimento, uma vez que a teoria da queima de gordura do exercício ela é meio complicada, já que tem trabalhos antigos mostrando que se você gasta calorias, você não aumenta o gasto
gasta gordura no exercício, você não aumenta a oxidação de gordura em 24 horas, quanto mais intenso, enfim, tá? Mas de tudo isso aí, né? Só demonstrando que esse emagrecimento, essa perda de gordura, não é uma coisa direta, assim, tá? Então, como eu disse, né? Nada de crítica à nossa colega e tal, mas é só para mencionar que talvez aí a explicação não seja tão simples assim, tá? Então, muitas coisas a se considerar nessa receita do qual faço primeiro. Então, talvez admitir aí que, baseado no metabolismo da gordura, deva fazer um primeiro que o outro, é uma coisa complicada, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal,